Houve um tempo em que a velha piada, "o Acre não existe", era mais do que uma ironia. Até 1903, de fato, o Acre não fazia parte do Brasil. Ele só passaria a existir para nós depois do Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia, em uma das guerras mais esquecidas da nossa história, a Revolução Acreana. Durante décadas, o Brasil praticamente desprezou aquelas terras. Em 1867, no auge da Guerra do Paraguai, firmamos o Tratado de Ayacucho com a Bolívia, reconhecendo o Acre como território boliviano, em troca da neutralidade deles. Para nós, parecia uma terra distante, sem importância estratégica. Mas a história mudaria com a chegada de uma matéria-prima que alterou o mundo, a borracha. No final do século XIX, a eletrificação e a invenção do automóvel transformaram a borracha em um produto tão valioso quanto o ouro. Que o Acre, com sua abundância de seringueiras, passou a ser um paraíso para os seringueiros, em sua maioria, nordestinos que fugiam da seca. Estima-se que, em alguns pontos, mais de 60 mil brasileiros viviam e trabalhavam no Acre, extraindo látex em terras oficialmente bolivianas. Mas em janeiro de 1899, a Bolívia decidiu impor ordem. O ministro José Paravicini fundou Puerto Alonso, hoje Porto Acre, instalou uma aduana e passou a cobrar impostos com tropas armadas. Para os seringueiros isso era intolerável. Para os comerciantes do Amazonas, significava perder riqueza. Para o governo brasileiro, representava ameaça direta à soberania. A faísca estava acesa. Vieram as primeiras insurreições. O espanhol Luís Galvez, um aventureiro que denunciou um acordo secreto da Bolívia com empresários norte-americanos, proclamou a independência do Acre e chegou a ser chamado de Imperador do Acre. Sua bandeira, seu lema Pátria e Liberdade e sua ousadia incendiaram a imaginação local. Mas sua república efêmera durou pouco. Galvez foi deposto ainda em 1899. O ponto de virada ocorreu com a entrada em cena de José Plácido de Castro, um militar gaúcho veterano da Revolução Federalista. Em 1902, apoiado por seringalistas e pelo governo do Amazonas, ele organizou um exército improvisado de seringueiros. Em suas memórias, relatou como tomou Chapuri em pleno 6 de agosto, dia da independência boliviana, quando os oficiais inimigos dormiam após uma noite de festa. Plácido, com pouco mais de 30 homens, invadiu o quartel e rendeu os oficiais praticamente sem resistência, surpreendendo o intendente ainda deitado. Essa ação, quase simbólica, foi suficiente para mostrar a ousadia dos brasileiros e acender o espírito revolucionário. O simbolismo foi devastador. Naquele mesmo dia nascia a Revolução Acreana. A Revolução Acreana não foi apenas um levante improvisado de seringueiros, mas uma verdadeira campanha militar conduzida em meio às selvas densas e aos rios caudalosos da Amazônia. Sob a liderança de Plácido de Castro, um gaúcho com experiência bélica adquirida na Revolução Federalista, os revoltosos transformaram seringueiros em soldados e seringais em trincheiras de combate. Apesar de não comandar um exército regular, Plácido de Castro impôs disciplina rígida às suas tropas. Ele organizava turnos de vigília, instruía sobre posições defensivas e punia deserções com severidade. Sua experiência como militar profissional foi decisiva para transformar seringueiros em combatentes capazes de enfrentar batalhões bolivianos regulares. Além disso, Plácido compreendia a importância da propaganda. Cada vitória era celebrada como ato patriótico, inflamando o moral dos homens. Os combates que se seguiram tiveram caráter de guerra irregular. O exército boliviano era mais bem equipado, mas enfrentava enormes dificuldades logísticas. Dependia de suprimentos trazidos de La Paz por rotas longas e precárias. Já os acreanos, conhecedores dos rios e das picadas na mata, faziam emboscadas, cortavam linhas de abastecimento e atacavam com rapidez, desaparecendo em seguida. Canoas carregadas de borracha eram adaptadas como transporte de tropas e suprimentos, e muitas vezes os seringueiros improvisavam armas de caça para enfrentar fuzis modernos. Um dos episódios mais duros ocorreu na volta do Seringal Empresa.
próximo ao atual Rio Branco. Ali, os acreanos enfrentaram resistência ferrenha de soldados bolivianos, resultando em combates na beira do rio. Plácido perdeu homens, mas conseguiu reorganizar a tropa e impor baixas significativas ao inimigo. Esse confronto demonstrou a capacidade de resiliência dos revolucionários, que, mesmo mal armados, sabiam explorar o terreno hostil como vantagem estratégica. O clímax da Revolução veio com a Batalha de Puerto Alonso, em janeiro de 1903. Para barrar o avanço dos brasileiros, os bolivianos estenderam uma corrente de ferro atravessando o rio Acre, de margem a margem. A ideia era simples: impedir o tráfego de embarcações carregadas de borracha e suprimentos. Plácido, porém, não recuou. Relatos contam que seringueiros se atiraram na água, em meio ao tiroteio, e cerraram a corrente com limas improvisadas, abrindo passagem. Após esse feito, e com fustigação dos combates, as forças bolivianas, já esgotadas e sem reforços, capitularam. A vitória em Porto Acre consolidou o domínio brasileiro de fato sobre a região, antes mesmo de qualquer tratado. Os combates, entretanto, não foram sem custo. Estima-se que centenas de acreanos tenham morrido nos choques diretos, em emboscadas e nas doenças tropicais que devastavam ambos os lados. Para os bolivianos, as perdas também foram pesadas, agravadas pelo isolamento logístico. A selva amazônica se tornou, ao mesmo tempo, inimiga e aliada. Favoreceu os revoltosos que a conheciam, mas castigou todos com malária, febres e fome. A vitória no campo militar abriu espaço para a ofensiva diplomática. Coube ao barão do Rio Branco, então ministro das Relações Exteriores, transformar sangue em território. A Bolívia, derrotada e pressionada, aceitou negociar. Assim nasceu o Tratado de Petrópolis, assinado em 17 de novembro de 1903. O Brasil anexava cerca de 190 mil quilômetros quadrados de terras em troca de 2 milhões de libras esterlinas. A promessa de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré e pequenas concessões territoriais em Mato Grosso e Roraima. Para a Bolívia, foi a maior perda de território de sua história. Para o Brasil, foi um triunfo diplomático e estratégico. A partir dali, o Acre deixou de ser uma terra ignorada e passou a integrar definitivamente o mapa nacional. Em 1904, tornou-se território federal e, em 1962, finalmente alcançou o status de Estado. Mas a história não terminou ali. A assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, parecia encerrar o conflito com a Bolívia, mas o Acre ainda seria palco de novas tensões. Em 1904, o Peru, que também reivindicava áreas do Alto Juruá, tentou ocupar posições estratégicas na região, aproveitando a instabilidade ainda recente. A disputa se justificava porque os limites amazônicos entre Brasil e Peru eram vagos e pouco demarcados, fruto de tratados coloniais mal definidos entre Portugal e Espanha. O confronto, embora não tenha se transformado em uma guerra aberta, mobilizou forças brasileiras e gerou preocupação no Itamaraty. O Peru, pressionado por sua própria necessidade de acesso e exploração dos seringais, buscava afirmar soberania na região, mas encontrou resistência armada de colonos e tropas brasileiras que já se sentiam donos daquelas terras pelo sacrifício da Revolução Acreana. A tensão só foi resolvida em 1909, com a assinatura do Tratado de Rio de Janeiro, pelo qual o Brasil cedeu cerca de 40 mil quilômetros quadrados no extremo oeste amazônico, em troca do reconhecimento definitivo da soberania brasileira sobre o Acre. Hoje, quando alguém ironiza que o Acre não existe, repete sem saber um eco do passado, pois o Acre só passou a existir para o Brasil em 1903, ao custo de guerra, de diplomacia e de vidas. É uma das provas de que a geografia política de um país não é dada, ela é conquistada.